Estamos dando andamento à exposição no livro do profeta Ageu. Nesta oportunidade, vamos ler e refletir em Ageu capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Nesta oportunidade, a Igreja do Senhor é chamada à ação, é chamada a retornar ao trabalho. Vejamos, então, o que diz as Sagradas Escrituras nesta porção. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Algumas perguntas têm sido feitas por alguns pastores, alguns presbíteros, algumas lideranças de congregações, lideranças de sociedades internas, de federações das nossas igrejas. E que perguntas são estas? Pastor, como nós vamos trazer o povo de volta à congregação? Como nós vamos fazer as pessoas voltar a congregar? Como nós vamos reunir de novo as pessoas na igreja? Como nós vamos conseguir trazer as pessoas de volta ao trabalho do Senhor? O Senhor já tem uma estratégia? Quais são as estratégias? Que estratégias o Senhor nos passa, nos orienta, nos dá, para que a gente traga o povo de volta a congregar, a se reunir e a trabalhar? Essa tem sido a preocupação de algumas pessoas, e que eu tenho acompanhado, e que eu tenho ouvido e tenho orado por elas. Talvez seja a sua preocupação também. Talvez seja a inquietação do seu coração. Como vamos voltar? Como voltar? E algumas pessoas até estão se perguntando por que voltar. Alguns, na ânsia de promover o retorno, estão procurando estratégias, recursos, atividades, atrações. Mas, nesta oportunidade, à luz da palavra de Deus, em Ageu capítulo 1, do verso 12 ao verso 15, nós vamos aprender como ocorre o retorno ao trabalho do Senhor por parte do seu povo, quando o povo deixou, se afastou do trabalho que Deus o mandou fazer. Como então ocorre esse retorno? Como podemos ver este retorno acontecendo? Qual a melhor estratégia? Qual o melhor método? Aprendemos então nesta porção da palavra de Deus. Ageu capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, nós encontramos a confrontação da parte de Deus ao seu povo acerca do pecado que eles estavam cometendo. Deus mandou eles construírem o templo na cidade de Jerusalém, mas eles chegaram e pararam de construir o templo e começaram a dedicar tempo na construção e acabamento das suas casas, no embelezamento das suas casas, vivendo para satisfazer os seus desejos, cumprindo somente as suas responsabilidades. Abandonaram o culto, deixaram de trazer as ofertas, os dízimos, deixaram de prestar a adoração ao Senhor como era devida e deixaram também de preparar o ambiente de culto e de adoração. De maneira que Deus levanta então, num dia de festa, o profeta Ageu, e o profeta Ageu vem e fala a palavra do Senhor e revela por que a vida deles está tão cheia de dificuldades. Eles trabalham muito e colhem pouco,
eles comem e bebem e isso não satisfaz a vida deles. Eles compram coisas e estas coisas não lhe trazem verdadeiro prazer. Por que tudo isso está acontecendo? O Senhor diz: porque vocês abandonaram a obra, a missão, o trabalho que eu mandei vocês fazerem. O povo ouve a palavra, a repreensão, a confrontação da parte de Deus. Não há justificativa para o povo. E isto é belo de observar no texto, porque observando o texto e analisando esta porção do profeta Ageu, à luz dos escritas de Esdras, nos capítulos iniciais, nós vamos ver o contexto no qual estava o povo. E nós vamos ver que houve um decreto do governo de Artaxerxes para eles pararem de construir o templo. E eles poderiam ter usado isso como justificativa e dizendo: ó Senhor, nós deixamos de fazer a obra que o Senhor nos mandou porque teve um decreto do governo. As nossas autoridades baixaram um decreto para que a gente deixasse de trabalhar na obra do Senhor. E nós temos que obedecer às autoridades. Mas nós não encontramos essa argumentação nem no texto, nem nos lábios do povo. Uma outra argumentação que o povo poderia apresentar nesta oportunidade, diante dessa confrontação de Deus, é: Senhor Deus, o Senhor sabia, o Senhor viu que nós tínhamos oposição. As pessoas estavam nos perseguindo, estavam nos oprimindo e nos ameaçando, dizendo que se nós dessemos continuidade em fazer a obra que o Senhor mandou fazer, nos denunciariam e nós seríamos presos, seríamos tirados daqui e levados escravos e presos para outro lugar. Tinha uma oposição, os samaritanos eram nossa oposição, e o Senhor sabe muito bem disso. Não dava, a oposição era grande. Eles poderiam ter usado esta argumentação, mas nós não encontramos essa argumentação nem no texto, nem nos lábios, nem indícios de que houve tal coisa da parte do povo. Uma outra argumentação que eles poderiam ter usado também é: Senhor, nós paramos de fazer a obra que o Senhor nos mandou fazer, porque era perigoso para as nossas vidas. Nós poderíamos morrer se continuássemos a fazer a obra que o Senhor nos mandou. E nós poderia morrer nós e a nossa família. A oposição, o ódio das pessoas eram tão grande que se a gente se reunisse e continuasse trabalhando juntos naquilo que o Senhor nos mandou fazer, a oposição era tão grande, a inimizade das pessoas e a perseguição era tão grande que eles estavam até eles estavam de tocaia do lado de fora da cidade de Jerusalém para vir nos matar. O Senhor sabe disso, que foi necessário, até quando Neemias veio para trabalhar, o povo que quis trabalhar teve que colocar uma pá na mão e uma espada na outra. Então, era perigoso, a gente poderia morrer, a nossa família ia morrer se a gente continuasse fazendo a obra que o Senhor nos mandou fazer. Eles poderiam ter utilizado estas três argumentações: o perigo da vida deles e da família deles, a questão da oposição, a qual eles poderiam ser denunciados às autoridades e presos, e eles poderiam ter utilizado também a argumentação de que o decreto do governo mandou eles pararem de fazer a obra que Deus havia mandado eles fazerem. Estas três argumentações eles poderiam utilizar, mas nós não encontramos no texto, nem nos lábios das pessoas, estas três argumentações. Muito pelo contrário, nós encontramos no texto a melhor resposta que você pode dar quando é confrontado por Deus em seus pecados. Eles apresentaram a melhor resposta que eu e você devemos dar diante de Deus quando somos confrontados. Eles não fugiram de Deus à semelhança de Adão, de eu e você. Nós encontramos, então, a resposta dos nossos irmãos à confrontação dos seus pecados da parte de Deus. Sigamos, então, e observemos o que diz o texto bíblico. Quero destacar três coisas. No versículo 12, quero destacar a resposta do povo a Deus. No versículo 13, quero destacar a resposta de Deus ao arrependimento do povo.
E, na terceira parte desta exposição, quero destacar o resultado de um relacionamento com Deus, nos versículos 14 e 15. Acompanhe comigo, então, e vejamos o que a palavra de Deus está nos ensinando nesta porção. A primeira parte, a resposta do povo a Deus. Ao observarmos as Sagradas Escrituras, nós vemos no texto bíblico que, assim o diz, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus. Está destacado diante de nós as seguintes coisas. Primeiro, a liderança ouviu a voz de Deus. O governador e o sumo sacerdote, a liderança civil e a liderança religiosa, ouviu a voz do Senhor. Eles ouviram a voz de Deus. Amados irmãos, quando a liderança ouve a voz de Deus e se volta para Deus, ela conduz o povo de Deus de volta ao Senhor. O que nós mais estamos precisando é que as nossas lideranças civis e religiosas ouçam a voz do Senhor. Temam e tremam diante do Senhor por ouvir a sua voz. E aqui nós estamos tendo destaque, então, desta questão. A segunda coisa a ser destacado aqui na resposta do povo é que não somente a liderança, mas ainda na sequência vai falar que todo o povo ouviu a voz de Deus. Todo o povo, todas as pessoas, todas as famílias, homens, mulheres, jovens e crianças, todo o povo, e esse é o destaque. Nós estamos precisando nestes dias que todo o povo ouça a voz do Senhor. Ouça a palavra de Deus, não apenas ouça uma pregação, mas ouça a voz de Deus na pregação. Clamamos a Deus e rogamos que assim também venha acontecer nos nossos dias, como aconteceu naquele momento por intermédio do profeta, da pregação do profeta Ageu. O outro destaque é que todas as pessoas ouvem a voz de Deus por meio do mensageiro de Deus. Deus levantou o seu profeta, Deus enviou o seu profeta, Deus deu a mensagem ao seu profeta, o profeta pregou, o povo ouviu a Deus através do seu profeta. Deus sempre esteve falando conosco através do seu mensageiro, do seu profeta, e precisamos ouvir o mensageiro de Deus, o profeta de Deus, o enviado de Deus. E esta é uma declaração bem destacada aqui em Ageu, o enviado de Deus. Quem Deus enviou? As Escrituras Sagradas vão deixar muito bem claro que Deus enviou seu Filho ao mundo, e o mensageiro de Deus é o Senhor Jesus Cristo, o maior mensageiro, o principal mensageiro, o mensageiro a ser ouvido da parte de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os outros que vieram em nome de Deus, antes de Jesus Cristo, apontavam para Jesus Cristo e pré-anunciavam o grande mensageiro que viria, o qual o autor aos Hebreus diz que quando Jesus veio, apresentou a expressão exata de Deus para nós e trouxe a plenitude da palavra do Senhor. Assim, por intermédio do profeta Ageu vem uma porção da palavra de Deus, mas por intermédio de Jesus Cristo vem a plenitude, a totalidade da palavra de Deus para as nossas vidas. Assim como foi necessário o povo e a liderança no passado ouvir o profeta, o mensageiro, o enviado de Deus, hoje todas as lideranças civis e religiosas precisam ouvir o mensageiro e o enviado de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não trouxe apenas uma porção ou uma parcela da palavra de Deus, ele trouxe toda a palavra de Deus. Ele é a própria palavra viva e nos concede o seu ensino e a sua palavra nas Sagradas Escrituras. O resultado, então, da liderança civil e religiosa ouvir a voz de Deus, o resultado de todo o povo
ouvir a voz de Deus, o resultado deles ouvirem por meio do mensageiro, e é necessário destacar isso, é que ouvir por meio do mensageiro não é ouvir por meio de filosofias, de ideologias, de ilusões, de sonhos, é ouvir por meio do mensageiro. Esta é a grande chamada. O resultado nós encontramos no final do versículo 12, que vai dizer: e o povo temeu diante do Senhor. Queridos, a melhor maneira de levar o povo a temer a Deus é sermos mensageiros da palavra de Deus, sermos a voz de Deus diante dos homens. O povo, ao ouvir a voz de Deus, a liderança, ao ouvir a voz de Deus, o mensageiro, por ter sido fiel ao Senhor e anunciado somente a palavra de Deus, o povo temeu a Deus. O povo redescobriu o temor do Senhor. E quando o povo redescobre o temor a Deus, o povo percebe que é melhor temer a Deus do que temer as autoridades. É melhor temer a Deus do que temer a opinião pública. É melhor estar de bem com Deus. É melhor estar certo com Deus e ser preso pelas autoridades, ser perseguido e difamado pela opinião pública, porque é melhor temer a Deus. Temer a Deus é que nos dá verdadeira segurança, verdadeira paz e a alegria de estarmos vivendo e fazendo aquilo que fomos chamados, criados, salvos para fazer. A resposta do povo a Deus, então, é ouvir a sua voz por meio do seu mensageiro, e redescobrir o temor do Senhor. Redescobrir que é melhor obedecer a Deus, é melhor temer a Deus, do que temer as autoridades, temer os decretos, temer os homens, temer a opinião pública, temer a perseguição e temer até da sua própria vida. Diante desta reação e resposta do povo a Deus, no versículo 13 nós temos a resposta de Deus ao arrependimento do povo. A palavra arrependimento não aparece no versículo 12, mas a ação do versículo 12 é a expressão de um povo arrependido do seu pecado. Então, por isso, podemos chamar o versículo 13 de a resposta de Deus ao arrependimento do povo. Quando o povo se arrepende, quando o povo redescobre o temor ao Senhor, e o temor ao Senhor fica superior ao temor dos homens e aos temores desta vida, nós então encontramos que Deus continua a falar com o seu povo. Versículo 13 vai destacar que Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor. O enviado do Senhor continua transmitindo a mensagem do Senhor. Queridos, esta é uma grande necessidade para os nossos pregadores, os nossos professores, os nossos evangelistas, os nossos missionários, os pastores, os presbíteros, os diáconos, aqueles que ensinam, que pregam, que educam, os pais. Sermos mensageiros do Senhor, que anunciam somente a palavra do Senhor. Não falamos as nossas ideias, não falamos as ideias do mundo, as filosofias do mundo, as ideologias do mundo. Nós anunciamos somente a mensagem do Senhor. Jesus Cristo anunciou somente a mensagem do Senhor e Ele é a própria mensagem do Senhor. E é a Ele que nós devemos ouvir e só dele devemos falar e a Ele anunciar. Ageu cumpriu fielmente o seu ministério, sendo um enviado do Senhor, anunciando a mensagem do Senhor. Queridos, quando nós fazemos isto, nós trazemos a palavra do Senhor ao povo do Senhor. E ao trazermos a palavra do Senhor, Deus está ampliando a revelação que Ele já nos deu. Ele abre os nossos olhos e Ele também abre o coração dEle, para que nós o vejamos com muito mais nitidez, o compreendamos com muito mais clareza e estejamos em adoração com muito mais verdade. As palavras do Senhor no versículo 13 vai dizer o seguinte: eu sou convosco, diz o Senhor. Estas palavras são maravilhosas de serem ouvidas neste momento. Estas palavras são maravilhosas de serem declaradas nesse instante. Sabe por quê? Porque isso daqui traz para este momento, traz para aquele povo e traz para as nossas vidas
uma declaração que vai abrir o nosso entendimento, vai agigantar a nossa compreensão acerca de Deus, vai aperfeiçoar a nossa teologia. Por quê? A obra que Deus mandou as pessoas fazerem é construírem o templo, e o templo é o sinal da presença de Deus com seu povo. Mas aqui o Senhor está dizendo ao seu povo: eu estou com vocês. Mas a resposta deles também poderia ser: mas Senhor, o templo não está construído, como é que o Senhor está conosco? Senhor, o templo ainda está cheio de entulhos, de capim, de sujeira, de destroços. Como o Senhor pode estar conosco? Nós não reconstruímos o templo, como o Senhor está conosco? Amados irmãos, o Senhor está com aqueles que se arrependem, o Senhor está com aqueles que o temem, o Senhor está com aqueles que ouvem a sua voz. O que o Senhor quer de nós é que nós estejamos ouvindo a sua voz, atendendo a sua voz, temendo ao Senhor. Ele quer que nós estejamos nos arrependendo dos nossos pecados, estejamos buscando a Ele. O Senhor está presente com o seu povo quando o seu povo se volta para Ele. Reconhece os seus pecados, confessa, se volta de todo o coração. A obra que o Senhor nos mandou fazer, ela é importante, é para ser feita, é para o fortalecimento da fé que Ele plantou nos nossos corações, é para o fortalecimento do testemunho de geração em geração, é para nos centralizar cada vez mais nele e mostrar o quanto Ele é real entre nós. Mas nós não vamos ficar nos segurando no trabalho, nas coisas que temos que construir, achando que elas é que vão garantir que a presença do Senhor está conosco. Não são os trabalhos que nós fazemos, não são os edifícios que construímos, não são as obras realizadas que vão dizer que o Senhor está conosco, mas sim o arrependimento de coração, o retorno a fazer a vontade de Deus, é o retorno ao discipulado, à evangelização, a intercessão pela salvação dos pecadores, é o retorno a congregar-nos juntos, porque a palavra de Deus diz: não deixeis de congregar, como é o costume de alguns, é voltarmos a congregar-nos juntos, adorarmos o Senhor Deus juntos, servirmos ao Senhor Deus juntos, contribuirmos financeiramente mesmo para que o trabalho seja fortalecido aqui e até além mar, que o Senhor tem aberto inúmeras portas para nós investirmos no seu santo reino. Ele tem nos chamado para nos empenharmos em diversos trabalhos e estes trabalhos vão trazer inúmeros frutos. Assim, o Senhor vem e diz para o seu povo: eu estou presente com vocês. O Senhor Jesus fez a mesma declaração quando ele diz: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós temos a certeza e a segurança da presença de Jesus conosco. E como é que esta certeza se fortalece, cresce em nós? Arrependimento de pecados, confissão de pecados e retorno à obra, retorno ao trabalho, retorno à ação, retorno à oração, retorno à evangelização, retorno ao culto, retorno à adoração, retorno ao discipulado. É retornando à obra que o Senhor nos mandou fazer. A resposta, então, é a ampliação da palavra de Deus, vai trazer uma ampliação da compreensão de quem é Deus e de como Deus está presente com eles. Que o que Deus mais quer são corações quebrantados e contritos. Mas, na sequência, depois de visto a resposta do povo a Deus, que foi com arrependimento, versículo 12. No versículo 13, nós vemos a resposta de Deus ao arrependimento do povo. Agora, na terceira parte, versículo 14 e 15, nós vamos ver o resultado de um relacionamento correto com Deus. O que acontece quando o povo se arrepende e Deus vem, confirma a sua presença e abre o entendimento do seu povo para o que é a verdadeira teologia, o que é a verdadeira doutrina, e nesse abrir o entendimento do povo, Deus também abre o seu coração para o seu povo. Qual é o resultado disso? Versículos 14 e 15,
nós podemos destacar os seguintes: o Senhor desperta o espírito das lideranças. Nós estamos vendo um momento de uma certa apatia de algumas lideranças. E alguns têm orado pelas lideranças civis e religiosas. Como o espírito destas pessoas pode ser despertado? Ouvindo a voz do Senhor, se arrependendo dos seus pecados e voltando a trabalhar para o Senhor, trabalhar na obra do Senhor. Assim, o Senhor, versículo 14, desperta o espírito do governador, desperta o espírito da liderança religiosa para voltar a trabalhar para o Senhor, para descruzar os braços e agir em prol daquilo que Deus o mandou fazer. Um outro resultado, o Senhor desperta o coração de todo o povo. Então, algumas pessoas, alguns líderes estão preocupados porque está vendo que o povo está apático. Pastor, as pessoas da minha congregação, da minha igreja, se acostumaram a estar em casa, se acostumaram a ficar sem cultos. Pastor, diz a psicologia, um certo ramo da psicologia, que quando as pessoas passam 21 dias num hábito, eles aprendem aquele hábito e aquele hábito se solidifica. As pessoas passaram, 3 meses, pastor, e agora ninguém quer voltar, ninguém quer vir, ninguém quer mais desenvolver o trabalho, não tem mais nada aqui, pastor. Como que Deus pode então despertar o espírito do povo? Amigo e irmão, pregador da palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus pelos recursos que você tem. Use o Instagram, use o Facebook, use o YouTube, use o WhatsApp, use o telefone. Se você não tem nenhum desses recursos, dobre ainda mais os joelhos ao chão e clame ao Senhor. E vá para a praça, pregue na praça, vá nos lares das pessoas, visite as pessoas, fale com elas, anuncie a palavra de Deus a elas. Deus é quem desperta o espírito das pessoas. É isso que nós estamos encontrando no versículo 14. O versículo 14 vai dizer: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. O Senhor é quem desperta o espírito das pessoas. Se o Senhor não despertar o espírito destas pessoas, as quais você trabalhava com elas, as quais elas estavam próximas a você, ore para que o Senhor desperte o espírito das pessoas que Deus quer que estejam trabalhando com você, que estejam servindo ao Senhor com você. Talvez o propósito de Deus seja lhe dar uma igreja nova, uma congregação nova, um campo novo. Ore buscando que seja feita a vontade do Senhor na sua vida. Todo o povo, então, nós observamos no versículo 14, despertado pelo Espírito do Senhor, eles voltam ao trabalho. O povo de Deus, quando ouve a voz de Deus, quando teme mais a Deus do que aos homens, quando confessa o seu pecado, quando ouve novamente a palavra do Senhor, que vem, que consola e que conforta e que reanima e que leva eles a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, não tem como reagir de outra maneira, a não ser ter os seus espíritos. Lideranças, povo, tem o espírito deles despertado pelo Senhor e voltam para o trabalho. Assim é a nossa oração, para que você que tem o Espírito de Deus, a nossa oração é por você que tem o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus desperte o seu espírito e você volte ao trabalho, volte a orar, volte a evangelizar, volte a discipular, volte a congregar, volte a adorar a Deus com o seu povo, volte a engajar-se nos ministérios, nos departamentos que Deus estabeleceu para você servir e venha cheio do Espírito Santo, venha cheio de vontade, venha cheio de ânimo, de vigor, cheio do fervor que o Senhor desperta porque você ouviu a sua palavra, o seu espírito não foi despertado só de forma emocional, mas você foi despertado espiritualmente.
Assim, queridos, é interessante, nós vamos caminhando e chegamos no versículo 15, o qual diz: ao 24º dia do 6º mês foi quando o povo fez isso. É interessante fazer uma observação aqui, porque o profeta Ageu falou no primeiro dia do 6º mês. E só agora, no 24º dia do 6º mês, é que o povo está voltando a trabalhar. Você vai dizer, mas que demora para poder fazer isso? Levou mais de 3 semanas para eles, depois que ouviram a palavra, começarem a trabalhar? Não veja precipitadamente esta porção aqui. Muito pelo contrário, veja como expressão de sabedoria. Porque ao olharmos para o livro de Esdras, perceberemos que o povo ouviu a voz do Senhor, se organizou, planejou, se organizou e voltou de forma organizada, planejada, para fazer a obra com decência e com ordem. O povo não voltou a fazer a obra do Senhor, o trabalho do Senhor, como as pessoas estão voltando para a frequência dos shoppings, que você fica olhando lá, as pessoas desenfreadas, como se aquilo dali fosse a 7ª, a 8ª, a 9ª maravilha do mundo. As pessoas, algumas estão voltando para os bares e enchendo, entupindo bares e entupindo lojas, entupindo shoppings, porque parece que elas estão num desespero e aquilo dali é o sentido e a razão do viver delas, e elas têm que pegar tudo de uma vez e pegar logo, porque senão os outros vão pegar, vão chegar na frente dela, não vai ter oportunidade para ela, é capaz dela morrer por conta daquilo. Não é assim que o povo volta. O povo volta de maneira ordeira, organizada, planejada, para servir ao Senhor com alegria, porque as Escrituras nos testificam que Deus é o Deus de ordem e de decência. Assim, nós vamos voltando com ordem, mas vamos voltando cheios do Espírito Santo, vamos voltando com fome de Deus, vamos voltando com sede de Deus, desejosos para servir ao Senhor, trabalhar com fé, com esperança, com alegria, com ânimo e com vigor. Fazer a obra que o Senhor nos mandou fazer. Nós vamos orar, nós vamos evangelizar, nós vamos discipular, nós vamos obedecer, nós vamos temer ao Senhor, nós vamos viver vidas cada vez mais santas diante das pessoas, vamos mudar as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, vamos mudar as nossas publicações nos meios de comunicação, nós vamos expressar que agora nós estamos arrependidos dos nossos pecados e que nós tememos mais ao Senhor do que as autoridades, do que nós tememos os perigos que nos cercam ao meio-dia, como diz o salmista. Assim, amados, a conclusão desta mensagem não pode ser outra a não ser uma oração. E a nossa oração é que Deus desperte o espírito dos pastores, dos presbíteros, dos presidentes de sociedades e concílios, desperta o espírito do teu povo em geral. Deus bendito, Senhor poderoso, faz a liderança do teu povo, faz as lideranças civis e religiosas ouvirem a tua voz, faz o teu povo ouvir a tua voz, convence-nos dos nossos pecados, convence-nos que temos deixado de fazer o trabalho que o Senhor nos mandou fazer. Leva-nos, ó Senhor, a temer mais a Ti do que as autoridades dos nossos dias. Leva-nos a temer mais a Ti do que a opinião do povo. Senhor, desperta nossos espíritos, desperta nossas lideranças, desperta nossas almas, desperta todo o povo para voltar a trabalhar na obra do Senhor, como o Senhor nos mandou trabalhar. E assim, que com esta oração, que ela não seja só a minha oração, mas seja também a sua oração, que estejamos fazendo neste dia, nesta semana, nestes próximos dias, para que o Senhor traga um avivamento à minha alma, à minha família, à sua família, à igreja do Senhor, na nossa cidade, nesta cidade, em cada cidade do estado do Ceará, e na igreja do Senhor, em cada local sobre a face da terra. Queridos, que Deus os abençoe, que a palavra do Senhor desperte o seu espírito. Amém.